Você tem razão. Realmente, minhas composições, em geral, elas são inspiradas em reflexões de temas da filosofia, da psicologia, ecologia e astronomia, principalmente. E estão todas registradas e publicadas em meus livros, em especial no livro Minhas Reflexões, Minhas Canções. É o caso da canção que vou interpretar agora, que se intitula Fora do Tudo. Mas antes de cantá-la, eu queria tecer algumas considerações sobre a mensagem que ela contém. Como eu disse, ela se intitula Fora do Tudo. O que se deve entender pela palavra tudo? Desde as mais antigas tradições filosófico-religiosas, a palavra todo já encerra o sentido de um ser absoluto, ilimitado, criador de todas as coisas, eterno e não criado. É assim que concebe o livro O Kybalion, que resume a filosofia hermética em 7 princípios ou leis cósmicas que regem a existência. Mas essa ideia do todo como ser absoluto e ilimitado corresponde também, na tradição cristã, à ideia de Deus. Não é isso que chamamos de Deus, Pai de Jesus Cristo, ser criador de todas as coisas, ser absoluto, ilimitado, eterno, etc. Não é? Interessante que esse conceito encontra correspondência também na filosofia de Marco Aurélio. Você pode ver isso no livro As Meditações de Marco Aurélio. E está contido também em outras tradições filosófico-religiosas, como o budismo, o confucionismo, e já estava presente também na ideia de Anaxágoras, filósofo da antiga Grécia, quando ele dizia que o todo está nas partes e as partes estão no todo. Então, essa é a primeira mensagem, a mensagem do todo, o significado do todo. A segunda mensagem diz que o todo é constituído de seres que estão em permanente interligação, estão em permanente interconexão, de tal maneira que não existe nenhum dos seres que compõem o todo, nenhum deles tem vida própria, existe de forma autônoma, mas todos são interdependentes. Vejam, essa é a ideia que resume a canção, né? Vejam que ela tem um sentido também ético e um sentido ecológico, não é? Porque todos os seres estão interligados entre si. Significa reconhecer que todos os seres são responsáveis por todos, né? Então, vamos dar um exemplo concreto do significado do todo. Considere este violão. Este violão, enquanto violão, não existe por si mesmo. Ele supõe a existência de um violonista que também, enquanto violonista, não existe. Mas o violão não depende só do violonista. Ele depende do artista que o confeccionou. Ele depende também da matéria, no caso, a madeira. Madeira que veio da árvore. Árvore que veio da terra. Terra que precisou da água para gerar a árvore. Água que veio das chuvas, das nuvens. Nuvens que vieram da evaporação, que por sua vez tiveram origem nos mares. Mares cujas águas dependem de um cometa que um dia as lançou na Terra, como nos conta a ciência. Por sua vez, o cometa também não existe sozinho. Ele depende de uma nebulosa, depende de um berçário. E este berçário só existe por causa das estrelas. E as estrelas também só existem porque um dia houve a explosão de um pontinho quase que infinitamente pequeno, quase que infinitamente denso e quente. Você se lembra do Big Bang? A teoria do Big Bang diz isso, né? Que todo o universo se cria a partir da explosão ou da expansão, como alguns cientistas preferem, desse pontinho. E aí a história acabou,
Aristóteles, sábio filósofo da Grécia Antiga, vai dizer que esse pontinho também não tem existência própria. Ele depende de uma causa sem causa, de uma causa não causada, ou de um motor imóvel que moveu todos os demais motores que criaram o universo. E aí aparece Santo Tomás de Aquino e diz: Aristóteles, o que você chama de motor imóvel, do motor que é causa sem causa, que gera todo o universo, esse motor imóvel se chama Deus, que é Pai de Jesus Cristo. Então está aí, né, a cadeia completa. Então o todo que cria tudo, e tudo que é criado pelo todo está em inter-relação, está em interconexão, de tal forma que nenhum dos seres existe sozinho. Né? É o que diz a letra. Vejamos. Que dor me dá ver você perdida como está. Parece até que o sol escureceu. É noite sem estrelas, sem luar. Que dor me dá. Parece até que o mundo já demenciou. Ninguém sente você que não sente ninguém. É como se existisse um geral torpor. Veja no que dá separar. Não sentir o mundo como sendo um todo inseparável. É você para lá e eu para cá. Isso não termina bem. Tudo está em unidade. Nada pode ser fora do todo. Impossível viver separado. Que dor me dá ver você sozinha como está. Nada pode ser fora do todo. É melhor você se interligar. Nada pode ser fora do todo. É melhor você se interligar. É isso. Não fique fora do todo. Tampouco se desconecte dos demais seres que com você compõem o todo. Um ser importante é a família. Outro ser importante são os seus amigos, seus colegas de trabalho, os moradores do seu bairro, da sua cidade, do seu país, os moradores da terra. Mas não só estes seres. Existem outros seres importantes com os quais nós nos relacionamos, né? Com os minerais, por exemplo. Né? Então, é esta a mensagem da canção, não é? Dupla mensagem. Você faz parte de um todo e convive com todos os seres componentes deste todo. É esse o sentido, ao mesmo tempo, ético e ecológico, que traduz a ideia de que todos nós somos responsáveis por todos. É isso. Não fique fora do todo
nem se desligue dos demais seres do todo. A gente se encontra na próxima canção, espero, interligados. Até lá.